Fala, Creepers, como é que vocês estão? Ei, uma perguntinha. Você teria coragem de dirigir por uma estrada no meio do nada, com regras bizarras escritas numa placa? Pois é, fica comigo porque essa história vai ficando cada vez pior. Eu e meus amigos sempre gostamos muito de fazer viagens de carro pela Rússia. É claro que, saindo de Moscou, leva muito tempo para chegar a qualquer lugar bonito de verdade. Mas a sensação de conquista, de atravessar a imensidão do maior país do mundo, sempre nos pegava de jeito. Você já ouviu falar de como são lindos os lagos do Altai? Não? Não me surpreende. Nem a maioria dos russos já ouviu. As pessoas ficam encantadas com lugares como Suíça ou a Noruega, enquanto ignoram uma beleza tão grande dentro do próprio país. E isso é uma pena. Mas, ao mesmo tempo, isso significa que o lugar não fica lotado de turistas. Então seria só eu e meus amigos. Normalmente tirávamos férias em agosto, escolhíamos rapidamente um lugar onde nunca havíamos estado e depois de alguns preparativos, pegávamos a estrada. Geralmente éramos 4. Fazíamos turno de um dia. A dupla da frente ficava responsável por dirigir e conferir os mapas, enquanto a dupla de trás podia beber, assistir filmes e entreter com quem estivesse na frente. Costumava ser divertido, mais divertido do que o Ano Novo e Natal juntos. Mas agora já não conseguimos nos divertir tanto assim. Agora que restam apenas 3 de nós. No verão passado, decidimos ir muito longe. Resolvemos explorar a Yakutia, uma região além da Sibéria. Você provavelmente nunca ouviu falar dela, e ainda assim, ela é 5 vezes maior do que a França. Se a Sibéria é o coração misterioso da nossa pátria, a Yakutia é seu ventre escuro, uma verdadeira terra incógnita moderna. Sabendo quanto tempo levaríamos para chegar lá de carro, reservamos muitos dias de férias para aquela viagem. Alguns de nós queriam simplesmente pegar um avião até lá e alugar um carro no local, o que fazia sentido. Mas isso acabaria com o propósito da viagem. Para realmente aproveitar a Yakutia, precisávamos chegar lá por conta própria. As dificuldades que enfrentávamos no caminho só davam mais sabor à aventura. Tornavam o momento em que finalmente chegaríamos ao destino muito mais satisfatório. Mas quando finalmente chegamos, foi decepcionante. As florestas da Yakutia não pareciam muito diferentes das que já havíamos atravessado, mas sabíamos que aquela sensação passaria. A Yakutia era a terra das cachoeiras, só precisávamos encontrar uma. Um dos moradores de uma vila pela qual passamos nos indicou a direção de uma cachoeira. Disse que era a mais bonita em milhares de quilômetros ao redor. Mas tomem cuidado, ele nos alertou. O caminho até lá é perigoso e a estrada é muito arriscada. Não se desviem dela e sigam todas as regras. Ele fez uma pausa, nos lançou um olhar desconfiado e acrescentou: melhor ainda, deem meia volta e voltem de onde vieram. Não demos muita atenção ao que ele disse. Achamos que era apenas aquele típico complexo de superioridade rural. Ele provavelmente pensava que éramos só garotos da cidade que se perderiam na floresta. Confiávamos na nossa capacidade de navegação, então apenas agradecemos e seguimos na direção que ele havia indicado. O meu amigo Oleg estava dirigindo. Ele pisou fundo no acelerador porque queríamos chegar antes do pôr do sol e aproveitar a vista. Mas não tivemos sorte. O caminho acabou sendo mais longo do que esperávamos. O sol já estava se pondo atrás da montanha e pintando o céu de um vermelho carmesim. As sombras estavam tão longas que já parecia praticamente noite quando chegamos à estrada sobre a qual o homem havia falado. Ela atravessava a floresta e, à primeira vista, não parecia diferente de qualquer outra estrada, exceto por uma cerca alta que se estendia a partir dela em ambas as direções. Na cerca havia uma placa com uma mensagem enigmática. Como eu estava no banco do passageiro, consegui dar uma olhada nela enquanto passávamos rapidamente. Você está entrando na estrada que leva à montanha Yambuí. Para sua própria segurança, siga as seguintes regras. Regra número 1. Não ligue o farol alto. Regra número 2. Não dê carona a ninguém. Regra número 3. Se o carro quebrar, não saia do veículo. Regra número 4. Durante o inverno,
Se o carro não ligar em até 5 minutos, você pode sair por um momento para drenar o combustível em um balde e atear fogo. Isso o manterá aquecido e seguro. Regra número 5. Se você não ouvir nada, não olhe para a floresta. Regra número 6. Se você saiu do carro, não. Eu não consegui terminar de ler a última regra. Oleg estava dirigindo rápido demais. Ei, você leu o que estava escrito ali? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça. Só algumas partes. Aquelas malditas regras eram longas demais, reclamei. Dizia para não ligar o farol alto. Você já ouviu falar de alguma regra ou regulamento assim? Ele balançou a cabeça e disse, que eu saiba não. Olhei ao redor. A floresta estava escura e vazia, com pinheiros quase se inclinando sobre a estrada. Senti um arrepio e disse, talvez seja melhor seguirmos as regras. A estrada era surpreendentemente boa e lisa. Depois de dirigirmos por milhares de quilômetros em estradas empoeiradas e cheias de buracos, encontrar uma pista tão suave no meio do nada foi uma surpresa. Mais do que isso, parecia até um pouco errado. Era quase como se ninguém tivesse dirigido por aquela estrada desde o momento em que ela foi construída. Lembrei do aviso do morador da vila e confesso que eu estremeci. Estar do outro lado do mundo, longe de casa, apenas para encontrar um lugar tão abandonado e evitado, não era exatamente como eu havia imaginado nossas férias. Cara, acelera. Pedi ao meu amigo, querendo sair dali o quanto antes. Não dá, cara, eu não enxergo nada. O Oleg resmungou, ele estava irritado e cansado. Essas suas regras é uma besteira. De fato, embora o céu ainda não estivesse completamente escuro, as sombras eram tão densas que não conseguíamos ver absolutamente nada além do cone de luz produzido pelos faróis. Poderíamos estar indo em direção a uma parede de concreto e só perceberíamos quando já fosse tarde demais. Quer saber? Dane-se, disse meu amigo, ligando o farol alto. Não vou arriscar nossas vidas por causa de regras idiotas. No instante em que ele acionou a alavanca, a estrada à nossa frente foi inundada de luz. E bem adiante, talvez a uns 200 metros de distância, eu vi uma figura com a mão já levantada sobre a estrada. Era um caroneiro. Ele não estava caminhando pela estrada. Estava apenas parado ali, com a mão erguida, como se estivesse esperando que parássemos para buscá-lo. Apesar de as luzes fortes provavelmente estarem queimando suas retinas, ele continuava encarando diretamente o nosso carro, sem nem levantar a outra mão para proteger os olhos. Nessa hora eu lembrei da segunda regra, e um calafrio subiu na minha espinha. Era como se as pessoas que haviam colocado aquela placa soubessem que aquilo aconteceria. Seria apenas coincidência? Eu estava vendo coisas demais? As regras diziam para não pegar os caroneiros. Eu avisei ele rapidamente. Ah, é mesmo? Bom, não é como se tivéssemos espaço mesmo, né? Ele respondeu, apontando a cabeça para o banco de trás. Nossos amigos estavam na sexta cerveja, rindo, brincando e completamente alheios ao que acontecia ao redor. Naquele momento, confesso que senti inveja deles. Senti pena por não ser meu turno de me divertir. Passamos rapidamente pelo homem, mas ele nem sequer virou a cabeça para olhar para nós. Continuou encarando o horizonte, esperando o próximo carro. Que sujeito esquisito, comentou Oleg. O que diabos ele está fazendo na floresta a esta hora? Essas regras que você leu fazem parecer que é perigoso ficar aqui à noite. Talvez ele seja o perigo, brincou um dos caras no banco de trás. Talvez ele seja um tipo de assassino em série ou algo assim, cara. Talvez, murmurou Oleg. Foi então que o carro começou a perder velocidade. Ei, o que você tá fazendo? Eu perguntei. Mas ao olhar para ele, vi pânico em seus olhos. Eu não fiz nada, não sou eu. Tem alguma coisa errada com o carro. Regra 3. Se o carro quebrar, não saia do veículo. Eu me lembrei imediatamente. Primeiro o caroneiro, agora isso. O que estava acontecendo? Isso não podia ser uma mera coincidência.
As luzes apagaram e o motor parou de funcionar. Agora, apenas a inércia nos carregava. Oleg encostou o carro no acostamento. Ah, droga! Ele disse, batendo no volante. Vou dar uma olhada embaixo do capô. Antes que ele pudesse sair, agarrei o seu ombro e disse: Ei, espera aí. As regras diziam para não sair do carro se ele quebrasse. Ah, sério, cara? E eu devo ficar fazendo o quê? Vou ficar aqui esperando os moradores aparecerem para nos resgatar? Como se isso fosse acontecer, né? Talvez esse seja justamente o plano deles. Talvez queiram que a gente fique aqui esperando, para depois virem nos salvar e cobrar por isso. Oleg apertou o botão para abrir o capô. Em seguida, saiu do carro, deixando a porta aberta, e então uma brisa fresca entrou. Ei, você tá bem aí, cara? Está pálido demais, perguntou um dos meus amigos. Eu queria explicar a eles o que eu estava sentindo. Queria dizer como era estranho que as regras estivessem descrevendo exatamente o que estava acontecendo conosco e como tudo começou no momento em que quebramos a primeira regra. Mas eu também entendi o quanto aquilo soava bobo e supersticioso. Amanhã tudo isso vai virar uma piada engraçada. Eu pensei e tentei me acalmar. O quê? Não, obrigado, disse Oleg de repente. Olhei para fora, confuso. Oleg, com quem você tá falando? Ele apenas apontou a cabeça em direção à floresta. Pelo gesto, entendi que queria dizer com eles, estou falando com eles. Então continuou. Nossa, isso é muito gentil da sua parte. Olhei para a floresta, mas não havia ninguém lá. Ainda assim, Oleg estava falando com alguém. Não, mano, sou só eu e meus amigos. Vocês têm amigos aí? Ele perguntou, ficando um pouco nervoso. Eu confesso que eu olhei para ele, depois para a floresta, tentei forçar meus ouvidos para ver se escutava alguma coisa, mas eu consegui ouvir apenas uma coruja, grilos, mas nada que parecesse uma fala de alguém humano. Quem quer que estivesse falando com Oleg era invisível e silencioso. Era como se ele estivesse enlouquecendo. Ei, Oleg, para de brincadeira, eu disse, torcendo para que aquilo fosse algum tipo de piada. Talvez ele estivesse decidido a me dar uma lição por eu ser tão ingênuo e supersticioso. Ah, sério? Tudo bem. Ele sorriu para a floresta e começou a caminhar em direção aos arbustos. A grama e os galhos secos estalavam sob seus pés. Oleg! Ei, Oleg! Aonde você está indo? Ele simplesmente ignorou meus chamados. Ele entrou nos arbustos e, um instante depois, eu não conseguia mais ouvi-lo. Era como se tivesse congelado no lugar no momento em que saiu do nosso campo de visão. Enquanto eu forçava meus ouvidos, percebi algo que quase me fez perder a cabeça. Não era apenas Oleg que eu não conseguia ouvir. Eu não conseguia ouvir a floresta. As corujas, os pássaros noturnos, os grilos, todos haviam ficado em um silêncio ao mesmo tempo. Um silêncio absoluto, como se ninguém nunca estivesse estado ali. Como se alguém tivesse desligado o som. Regra número 5. Se você não ouvir nada, não olhe para a floresta. Lembrei disso e imediatamente apertei os olhos com força. Não os abri até conseguir rastejar para o banco do motorista e sentir minhas mãos no volante. Não olhem para a floresta, gritei para os meus amigos, talvez alto demais. Era uma das regras. Façam o que fizerem, não olhem para lá. Bati a porta com força e comecei a girar a chave. O capô ainda estava aberto, mas eu não sairia do carro para fechá-la, nem por nada neste mundo. Eu estava pronto para dirigir por aquela floresta amaldiçoada sem conseguir ver a estrada. Só precisava que o carro ligasse. Os sons não voltavam, e até a noite parecia ficar mais escura a cada segundo. Eu ia me sentindo cada vez mais encurralado. Por sorte, as forças que nos caçavam devem ter sentido pena de nós. O motor voltou à vida de repente, e eu pisei fundo no acelerador, ganhando velocidade. Troquei o farol alto pelo baixo, o capô tremia com o vento até finalmente se soltar e voar por cima do teto.
Enquanto eu acelerava pela estrada, os faróis iluminaram outro caroneiro parado perto da via. Consegui ver seu rosto por um breve instante. Ele estava sorrindo, exibindo dentes ensanguentados. E era muito sangue, cara. Chegava a escorrer pelo seu queixo. Cerca de 15 minutos depois, vimos outra cerca à frente, e eu suspirei de alívio. Finalmente havíamos conseguido sair. Nessa hora, eu realmente parei e pensei em Oleg, tanto que comecei a chorar. Mesmo sabendo que não havia nada que pudéssemos fazer para salvá-lo sem sermos vítimas das mesmas forças, eu não conseguia parar de pensar que havíamos abandonado nosso amigo. Olhei para trás, para a cerca, e lá estava a placa com as regras. Dessa vez, consegui ler a regra número 6. Regra número 6. Se você saiu do carro, não fale com ninguém. A única regra que Oleg quebrou. A única regra que, se ele tivesse seguido, poderia ter salvado sua vida. Decidimos voltar para casa pela manhã, mas, por enquanto, precisávamos encontrar um lugar para dormir. Um dos meus amigos conferiu os mapas e seguimos para a cidade mais próxima, a 70 quilômetros dali. Quando entramos na pousada, cansados e exaustos, o dono do lugar, pertencente a uma das etnias locais, nos cumprimentou e perguntou: "Vocês chegaram aqui pela estrada que leva à montanha Yambuí?" "Sim, como você sabe?" eu perguntei. "Eu conheço esse olhar no seu rosto. Já vi muitas e muitas vezes ao longo dos anos. Vocês seguiram as regras?" Balancei a cabeça em negação. "Ah, que pena", suspirou o dono da pousada. Montanha Yambuí significa montanha maligna na nossa língua local. Aquele lugar é assim há séculos, muito antes mesmo de gente como vocês chegar aqui. Pessoas desaparecem ali o tempo todo, e nem mesmo os mais poderosos dos nossos xamãs sabem que tipo de força habita aquele lugar. "Ei, desculpa, mas eu prefiro não falar sobre isso", respondi. "É que nós perdemos um amigo lá." "Bem, tudo bem, isso é muito triste, mas agradeçam por terem saído vivos", ele disse de forma ameaçadora, olhando diretamente nos meus olhos. "Vocês tiveram sorte de não atravessar aquela floresta durante o inverno. As noites de inverno na Yakutia nunca acabam. Um grupo de garotos da cidade despreparados como vocês jamais sairia de lá com vida." E aí, galera, o que vocês acharam dessa história, hein? Você teria seguido todas as regras ou teria feito igual o Oleg? Comenta aí embaixo o que você achou. Se você curtiu a história, já deixa o like e se inscreve no canal, porque, acredite se quiser, a última pessoa que viu o vídeo e não se inscreveu no canal, o mendigo da Rússia comeu. E tu viu lá, né? Ele tava cheio de sangue na boca. É isso, Creepers. Fui!